admissão aqui, beleza? Tudo bem? Então eu vou deixar bem aqui esse concurso que foi feito, tá bom? Então vai ficar dessa forma bem aqui. Vamos nessa. Primeira questão, senhores. As casas de uma rua foram numeradas em ordem crescente segundo as regras, tá bom? Os números formam uma PA de razão 5, cujo primeiro número é 1. As casas à direita são ímpares e à esquerda são pares. Assim, Tiago, que mora na terceira casa do lado esquerdo, o número da casa dele é... Vamos tentar entender o que ele está falando, tá? As casas de uma rua foram numeradas em ordem crescente, segundo as regras, tá? Você tem uma rua aqui, beleza? E aí você vai ter alguns lados, tá? Ficou ridícula essa rua. Deixa eu fazer em perspectiva, acho que vai ficar melhor para entender. Vamos imaginar aqui assim, ó. Tá? Você vai ter aqui uma rua, tá bom? Ela tá entrando aqui nesse ponto, beleza? Tá entrando aqui, ó. Tá? Tá, professor, deu para acompanhar agora, ficou um pouco melhor. Beleza. Então, você tem aqui uma pista, tá? Tá aqui a rua. Pronto. Beleza. Algo assim. Tá bom? Ele fala assim, os números formam uma PA de razão 5, cujo primeiro termo é 1, então você vai ter uma casa aqui de número 1, o número dela é 1, tá? As casas da direita são ímpares e as casas da esquerda são pares. Beleza, então bora fazer o seguinte, então se da direita é ímpar, você coloca aqui, ó, n igual a 1, tá bom? E a esquerda é par, né? Então bora colocar bem aqui. Então bora fazer assim, né? Elas estão em forma de PA, não é isso? Então, se você acrescentar a razão 5, 1 mais 5, né? Se você ficar somando 5 a cada etapa, você vai ter 6. Então 6 está do lado esquerdo. Beleza? Tá bom? Aí soma mais 5, vem 11. Soma mais 5, vem 16. Soma mais 5, vem 21. Soma mais 5, vem 26. Beleza? E assim sucessivamente, vai embora, tá? Você tem essas casas numeradas aqui, ó. Soma mais 5, vai ser 31. Soma mais 5, vai ser 36. E aí vai embora. Ele fala, assim, se Tiago mora na terceira casa do lado esquerdo, o número da casa dele é quanto? Bom, você tem a primeira casa é 6, 16, 26, beleza? Então o número da casa deveria ser 26, certo? Melhor alternativa, letra A. Tranquilo aí, gente? Deu para entender? Vamos nessa. A primeira já foi. Bora para 50. No último bimestre, André e Marcelo tiveram a mesma média aritmética em matemática. Para compor essa média, foram feitas 3 avaliações. As notas de André foram essas aqui, ó. 6,8, mais 7,9, mais 9,5, e você vai fazer a média do André, tá? Divide por 3. Isso daqui é a média do André. Tá bom? E ele falou que essa média é igual à média do Marcelo, tá? Que é 8,4 mais 9, mais uma última nota que eu não sei quanto é que vale. Vou colocar X, tudo bem? Tudo isso aqui dividido por 3, beleza? Tudo certo até aí, gente? Tá. Então isso daqui vai ser a nota do Marcelo, tudo bem? Nota do Marcelo. Tá, então você sabe que essas médias vão ter que ser iguais, então a gente vai igualar esses dois, tá bom? Vamos somar esses caras bem aqui. Você percebe que dá para anular 3 de um lado com 3 do outro, tá bom? Essa conta, vamos ver como é que eu posso fazer de uma maneira bem interessante, vamos lá. Se eu somar 7,9 com 9,5, se eu somar esses dois bem aqui, ó, 7,9 com 9,5, quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 17,4, beleza? 17,4. Tudo certo até aí? Beleza. E aqui vai ficar um 6,8 de tabela. Se você soma 8,4 com 9, também dá 17,4. Ah, professor, se eu somar esses dois, vai dar a mesma coisa que os outros dois ali? É isso mesmo. Tá bom? Então você pode cortar dos dois lados. A nota que está faltando é 6,8. Essa é a nota, tudo bem? Beleza? Então, senhores, o resultado dá 6,8. Melhor alternativa, letra D. Tranquilo aí, gente? Somente isso. Percebe que é um assunto recorrente, tá? A questão 50 já foi, bora para a questão 51.
Dos 16 músicos de uma banda, 12 serão escolhidos para fazerem parte de uma comissão. Se 2 músicos não podem ficar de fora dessa comissão, o número de comissões diferentes que podem ser formadas, tá? Entenda o seguinte, você tem quantos músicos aqui, ó? Você tem uma banda, tem 16 músicos. Você tem 16 músicos, tá bom? E aí vem uma pergunta, desses 16 músicos, eu tenho que escolher 12 na questão? Não, filhão. A pegadinha dessa questão é a seguinte, o problema é que ele fala, se 2 músicos não podem ficar de fora, significa o quê? Significa que 2 músicos já foram escolhidos. Significa que 2 músicos não têm o que fazer com eles já estão dentro. Então eu vou colocar assim, ó. Você vai ter músico 1 e músico 2, que eu vou chamar que eles são os escolhidos. Então eles são 2 músicos. E você tem um total aqui de 14 músicos ainda, tá? M3, músico 3, o músico 4 e o restante, né? Que vai até o M16. Tá? Então aqui tem 14 músicos. Então quando você for formar uma comissão, né? Olha a comissão aqui, ó. Vou formar a comissão. Na hora de formar a comissão, na prática, o músico 1 e o músico 2 já estão nela, porque não podem ficar de fora. Tá bom? Eles são importantes demais para ficarem de fora. Então, na verdade, você não vai escolher 12 músicos, como a questão sugeriu. Você vai escolher 10, porque 2 já estão escolhidos. E você vai escolher 10 dentre quantos? Dentre 14. Os outros 14 sem ser esses 2 músicos especiais. Tá bom? Então, para formar uma comissão escolhendo 10 dentre 14, seria a combinação 14, 10 a 10. Beleza? Tudo bem aí, gente? Tranquilo? Então, bora caprichar bem aqui na conta. Eu tenho combinação 14, 10 a 10. A gente sabe que para formar grupo, para formar comissão, a ordem não importa. Tá? E se a ordem não importa, vai ser uma combinação. Você pode fazer desse formato aqui, ó. 10 fatorial, 4 fatorial. Beleza? Tranquilo aí, gente? Ao fazer esses cálculos, você pode fazer o decaimento bem aqui, ó. 10, 14, 13, 12, 11, 10 fatorial. Tá bom? Coloca um 10 fatorial bem aqui, o 4 fatorial você coloca 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplifica 10 fatorial com 10 fatorial. Vamos fazer aqui conta, olha, 4 vezes 3 dá 12. E eu vou cortar com esse 12. 2 corta com 14, vai ficar 7. Tá? Então vamos fazer aqui, olha, 11 vezes 13. 11 vezes 13 dá 143. 143 vezes 7, então vai ser o resultado da combinação. 143 vezes 7 vai dar 700, 280, 21. Vai dar 1001. Beleza? Então a melhor alternativa seria aquela que tiver 1001. Melhor alternativa, letra A. Tá certo aí, gente? Show de bola? Tá dando para acompanhar, beleza? Bora para mais uma então, bora para cima. Números complexos, tá? P1 e P2, respectivamente, os módulos dos complexos Z1 e Z2. Assim é correto afirmar o quê? Ele colocou aqui algumas alternativas, né? Então, ele quer que você analise um módulo, tá bom? Essa daqui eu tinha que analisar as alternativas, dei uma olhada ali rápido. Então, esse cara aqui que é o módulo, para quem não se lembra, o módulo é a distância desse ponto até a origem. Vamos fazer aqui? Então, eu vou fazer aqui 2 tabelinhas para a gente fazer separado e você entender bacana, tá? Esse plano, para quem nunca estudou números complexos, é o plano cartesiano, tá? Mas quando ele é aplicado aos complexos, esse cara aqui não é x. A gente diz que são os números reais aqui, tá bom? Esse cara não é y, ele diz que é um número imaginário. A parte imaginária. Aqui é a parte dos reais e aqui é a parte do imaginário. E esse plano a gente chama de plano de Argand-Gauss. Foram 2 matemáticos que pensaram individualmente isso daí, tá? Argand-Gauss. Beleza? Esse é o nome aqui que, se você quiser estudar depois, é só jogar isso na internet. Tudo bem? Então nós temos a seguinte situação. Eu vou escrever o complexo 1 nesse cara e vou escrever o complexo 2 nesse cara. E para ficar bem legível, eu quero fazer o seguinte. Para ficar bem legível, eu vou colocar aqui, por exemplo, a tinta preta da caneta, para ficar fácil de entender, tá bom? Então vamos fazer aqui junto? Tá, então vamos entender assim. Um complexo, ele tem 2 partes. Ele tem o A mais BI. O A você vai dizer que é a parte real, então você vai escrever na parte real.
e o B vai ser a parte imaginária que você vai escrever na parte imaginária, tudo bem? Então vamos analisar o Z1 aqui, tá? Analisa comigo Z1. Z1 você tem 2 menos 5i. Quem seria o A do Z1? O A do Z1 vale 2. Então A igual a 2. Quem seria o B do Z1? O B do Z1 seria menos 5. Ah, professor, então eu vou marcar o 2 nos reais. Deixa eu ver aqui, olha. 1, 2, marquei. E vou marcar o menos 5 nos imaginários. Isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou alongar aqui, deu para entender, tá? Menos 5. Da feita que você marcou esses dois pontos, você descobre que o seu complexo é esse cara bem aqui, ó. Esse é o Z1. O que é o módulo de Z1? O módulo de Z1 é essa linha que liga a origem até ele. E isso é muito fácil de calcular, tá? Eu vou chamar de P1 ou Rho1, tá? Que é o que ele falou aqui, ó. Ele falou que era esse o nome. Vou chamar de P1, tá bom? Eu sei que é Rho, mas vou chamar de P1. Então, a medida dessa linha que eu fiz de preto aqui vai ser o módulo do complexo. E aí, para fazer isso, basta você lembrar lá de um teorema de Pitágoras e a questão termina. Vamos fazer junto? Por que o teorema de Pitágoras? Porque aqui é um triângulo retângulo. E essa medida do triângulo retângulo vale 2. E essa outra medida do triângulo retângulo vale 5. E aí você pode fazer um Pitágoras aqui, ó, que essa medida vale P1, que é o módulo que você quer encontrar, tá? Então você escreve P1 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Beleza? Então, ao fazer essa conta, você tem o seguinte, ó. Você pode tirar a raiz, aqui vai ficar 25 mais 4. E aí você tira que o módulo P1 é raiz de 29. Beleza? Eu tenho a certeza que você conseguiu entender o raciocínio, tá? Pausa o vídeo agora, se você estiver assistindo depois. Eu vou aguardar um instantinho. E tenta calcular o módulo de Z2, beleza? Foi? Se deu para você calcular esse tempo aí, vamos fazer agora junto, tá? Então venho bem aqui, olha, vamos fazer aqui, deixa eu colocar de preto. Deixa eu colocar aqui de preto. Tinta preta veio bem aqui, ó. Z2, tá? Z2. O Z2 é 3 mais 4i, beleza? Fala pra mim, quanto que vai valer o A desse complexo aqui? O A vai ser quanto? 3. E o B vai ser quanto aqui? 4. Então você coloca o 3 na parte real. 1, 2, 3. E o quarto na parte imaginária. 1, 2, 3, 4. Tá bom? E aí você pode, por exemplo, marcar que esse é o teu afixo do ponto Z2, tá bom? E aí você pode aqui, ó, colocar essa linha, beleza? Essa linha vai ser o P2 ou Rho2, que vai ser o teu módulo. Para encontrar esse módulo, você pode fazer um teorema de Pitágoras, mas fica bem tranquilo, porque olha lá como é que seria esse teorema. Aqui é um triângulo retângulo. Esse cateto vale 3. Esse outro cateto aqui vale 4. Obrigatoriamente, essa hipotenusa aqui vai ter que valer quanto? 5. Tá bom? Triângulo 3, 4, 5. Duvida, é só você fazer lá o Pitágoras, vai bater exatamente, tá bom? Sem problema nenhum. E aí você vai ter dois números. Você tem que P1 é raiz de 29 e P2 é 5. Qual vai ser maior? Qual o número maior? Raiz de 29 ou 5? Para tirar essa dúvida, você poderia imaginar assim, ó. Consegue lembrar que raiz de 25 é 5? Então você compara aqui, olha. O P1 é raiz de 29 e o P2, em vez de você utilizar o 5, você compara, só a fins de comparação, você usa o raiz de 25. Beleza? Agora fica mais fácil de ver. Qual desses dois aqui é o maior? O P1 ou o P2? Claramente é o P1, porque é raiz de número maior do que o raiz de 25. Beleza? Então você pode afirmar que P1 é maior que P2. Melhor alternativa aqui, letra B. P1 maior que P2. Aqui ele colocou P2 menor que P1, que é a mesma coisa. Se o P1 é maior que P2, P2 é menor que P1. Tudo bem, gente? Tranquilo? Beleza, gente? Senhores, quem estiver assistindo aí, coloca um ok, tá? Estiver acompanhando, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguém falando alguma coisa. Rapidamente. Tudo bem?
Beleza, gente, tamo junto aí, tá? Quem tá assistindo aí, um abraço aí a todos, tá? Fala, Leandrão, fala, Breno, beleza, meu amigo? Cabeça fria? Oi, Carol, tudo bem? Vou continuar aqui, tá, gente? Vou tentar fazer vídeos aqui de até 40 minutos, tá bom? Então a gente tem mais algumas questões, até para não ficar muito cansativo, vou dividir em partes, tá? Para não ter delay, beleza? Foi? 9? Beleza, tá certo. Então vamos nessa. Eu tenho a questão aqui 52, tá certo? Vamos continuar. Eu tenho aqui, olha, se x mais 3, 5 e 3x menos 5 são três medidas dos lados de um triângulo, um valor que não é possível para x. Tá? Então a gente tem algumas situações aqui, né? Lembra que provavelmente, tá? Provavelmente ele está falando sobre possibilidade em um triângulo. Então essa questão aqui provavelmente vai ser de desigualdade triangular. Beleza? Então vamos fazer bem aqui, tá? Então você tem algumas coisas que você pode escrever. Você tem numa desigualdade triangular que sejam três lados aqui, ó, A, B, C. O que é que tem que acontecer em uma desigualdade triangular? Um lado é sempre menor do que a soma dos outros dois. Tá bom? Isso tem que acontecer. E tem que ser maior do que a diferença em módulo. Isso tem que acontecer também. Isso é obrigatório acontecer. Tá bom? Tem que acontecer os dois ao mesmo tempo. Vamos ver se dá para fazer alguma coisa com isso? Deixa eu pensar aqui um pouco se tem alguma coisa assim legal para fazer. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a desigualdade aqui da parte da direita em todos, né? Eu não estou com as alternativas aqui, mas daqui a pouco eu vou colocar as alternativas para me orientar melhor, porque são questões que a gente precisa das alternativas, né? Então deixa eu colocar bem aqui, por exemplo, o 5. O 5, ele obrigatoriamente é menor do que a soma dos outros dois, que no caso seria 2x mais 3 e 3x mais 5, menos 5. Tá bom? Então, um lado, que é o 5, ele é menor do que a soma dos outros dois. Então, o 5, ele tem que ser menor, por exemplo, que 5x menos 2. Passo o 2 somando, vai ficar 7. Então, o x, ele tem que ser... Aqui, olha, passo 5, vai ficar desse jeito aqui, ó, gente. Tá bom? Então, o x tem que ser maior do que 7 sobre 5. Beleza? Deixa isso anotado. Vou deixar até aqui do lado. X tem que ser maior do que 7 sobre 5. Uma obrigação, tá? Primeira coisa que nós encontramos. Eu vou colocar uma outra cor aqui, porque esse roxo está meio que muito claro, tá? Vou botar aqui um preto que fica melhor mesmo pra gente fazer conta. Só que eu iniciei com roxo, eu não vou apagar, tá bom? Mas eu vou colocar um preto aqui que fica melhor para enxergar. Tá? Então eu vou colocar agora esse lado fazendo desigualdade com os outros dois. 3x menos 5, obrigatoriamente tem que ser menor do que a soma aqui, ó, 2x mais 3 mais 5. Tudo bem? Então aqui eu tenho 3x menos 5. Aqui eu vou ter 2x mais 8. Passo o 2x subtraindo e passo o 5 somando, vai ficar 3x menos 2x menor do que 8 mais 5. Ao fazer essa conta, você tem x menor que 13. Tá bom? Beleza até aí, gente? Tá legível aí, senhores? Tá dando para enxergar o que eu tô fazendo? E por último, eu vou fazer aqui a última jogada, tá? A última jogada seria aplicar essa ideia bem aqui, no 2x mais 3. Então, 2x mais 3, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, que seria 5 mais 3x menos 5. Ao fazer isso, ficaria 2x mais 3. Corta 5 com 5, vai dar 3x, tá bom? E aí você pode passar o 2x para o outro lado, fica 3 menor que 3x menos 2x. No final você tem que 3 é menor que x, ou ainda, x é maior que 3, tá? Eu só olhei do outro lado, eu inverti a igualdade, sem problema nenhum, tá? Em vez de ler da esquerda para a direita, eu li da direita para a esquerda. Tá bom aí, gente? Tá, então nós temos essas três possibilidades. Então, olha o que está acontecendo. Eu não sei se isso é suficiente para matar a questão, porque eu não estou de olho nas alternativas. Mas eu acredito que seja suficiente. Olha o que nós temos.
Eu já vou ver as alternativas com vocês, está aqui nos slides. Mas deixa eu colocar aqui um detalhe. Vou botar aqui o curvinho, tá? Olha o que a gente tem. A gente tem que o x tem que ser... Bora anotar aqui, ó. Vou botar uma reta, tá bom? Aqui uma reta. São os reais. E aqui é o zero. Tá bom? Então bora desenhar o trecho que o x tem que ficar. Aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Só para você tentar entender geometricamente o que eu estou falando, tá? Acho que colocando tanta letra assim, alguns alunos se perdem. Tem um 13 aqui na frente, tá bom? Botei até um reticência aqui. Tem um 13. Vai continuando, tem um 13. Ele fala que o x tem que ser menor que 13. Bom, se o x tem que ser menor que 13, ele fala isso na parte preta ali, né? Então eu vou pintar de preto essa reta, tá? Então qualquer x menor que 13 serve na primeira desigualdade. Vou colocar bem aqui assim, ó. Menor que 13. Bem aqui, ó. Qualquer um menor que 13 serve. Não pode ser igual a 13, tem que ser menor. Tá bom? Então essa daqui tá ok, ó. Já usei ela. Bora fazer a outra. Pegar essa de azul aqui, ó. A de azul já fala que o x tem que ser maior que 3. Se a de azul fala que o x tem que ser maior que 3, então você pega todos que são maiores que 3. E menores que 13. Então vai ficar essa parte bem aqui, ó. Ah, beleza. Então tem que ser tanto menor que 13 e maior que 3, tá? Tudo bem. E aí o golpe final é esse cara de roxo que a gente fez por primeiro. Esse rapazinho de roxo tá dizendo, por exemplo, que o x ele não serve só ser maior que 3, ele tem que ser maior do que 3,5. Porque 7 sobre 2 é 3,5. Então, na verdade, é um pouco menor ainda, né? Você está colocando bem aqui uma barra no 3,5 e está considerando só esse intervalo. Tá? Eu não sei se esse intervalo é suficiente, eu não sei se eu vou ter que analisar essa parte negativa, eu só vou descobrir se eu ver as alternativas, tá bom, gente? Mas deu para entender como é que a gente trabalha com a desigualdade triangular? Eu fiz as 3 desigualdades possíveis. Deixa eu pegar aqui meu celular e dar uma olhada aqui nas... Beleza, obrigado, Leandro. Uma conta aqui, né? 7 sobre 5, muito obrigado, Leandro, muito obrigado. Então eu vou colocar aqui um 7 sobre 5. Deixa eu apagar aqui. Eu acabei copiando muito pequeno ali, foi um 2, né? Obrigado, Leandro. Talvez eu percebesse nas alternativas, talvez, mas com seu aviso eu percebi com certeza. Obrigado, viu? Eu fiz a conta certa, mas eu copiei ali errado, né? Então aqui ficou 7 sobre 5, não 7 sobre 2. E aí quando você fizer esse cálculo, 7 sobre 5, deixa eu apagar aqui. 7 sobre 5 é o número... Vou fazer aqui de preto. 7 sobre 5 é o número 1,4, né? Tá bom? E aí ele está dizendo que tem que ser maior do que 1,4. Mas aí você não precisa se preocupar. Porque se ele é maior do que 3, e menor do que 13, se ele já está nesse intervalo, ele com certeza é maior do que 1,4. Tá bom? Então esse 1,4 aí foi redundante. Vamos ver se isso daqui mata a questão. Maior que 3 e menor do que 13. Vamos ver. Então olha lá. A minha resposta era qualquer valor que fosse maior do que 3 e menor do que 13. E aí eu não tenho igual. Não poderia ser 13 e não poderia ser 3. Então o 4 serve, o 5 serve, o 6 serve. E ele colocou de pegadinha aqui a letra A para ver se você estava atento. O 3 não serve. Tudo bem, gente? Tranquilo? Uma outra maneira de fazer era você jogar as alternativas aqui e ir testando as desigualdades. Era uma outra maneira, mas eu fiz da maneira padrão, tá? Da maneira formal. Beleza? Deu para acompanhar aí? Show de bola. Ainda bem que aquele valor lá não era tão importante, né? Acabou que ia dar certo do mesmo jeito se a gente considerasse 3,5, por sorte, né? Beleza? Mas muito obrigado aí, Leandro. Seja um triângulo equilátero de apótema medindo 2 vezes de 3. O lado desse triângulo mede quanto? Cara, lembra o que é a apótema de qualquer figura regular? O apótema de qualquer figura regular é a distância do centro até a base, formando 90 graus. Tá bom? Então ele está dizendo que esse apótema é 2 vezes de 3. Não me envergonhe agora. Se você tem um triângulo equilátero, esse centro... Eu sei que a gente fala no singular, os professores de matemática falam no singular... Mas o centro no triângulo equilátero é a união de 4 centros. O ortocentro, o incentro, o circuncentro e o baricentro. Desses 4 centros, o mais importante para essa questão é o baricentro.
Você lembra da propriedade do baricentro? O baricentro é o encontro das medianas e, principalmente, o baricentro ele divide o segmento na razão 2 para 1. Que segmento, professor? Esse segmento bem aqui, ó, que une do vértice até a base, tá? Ficou um pouco torto, deixa eu dar uma ajeitada aqui para ficar um pouco melhor de ver, tá bom? Então vamos fazer bem aqui, eu sei que a figura tá torta, vou ter que desenhar torto, tá torta já, né? Vou botar bem aqui assim, ó, pá, pronto, melhorou um pouco, melhorou, tá? Então você tem que esse comprimento inteiro aqui, ó, que vai ser a altura do triângulo equilátero, você tem que esse comprimento inteiro, ele é dividido por esse ponto, que é o meu baricentro, tá? Que a gente chama de ponto G, beleza? E qual é a propriedade do baricentro? Ele divide na razão 2 para 1. Professor, eu nunca entendi na minha vida o que é razão 2 para 1. 2 para 1 é sempre quando uma parte é o dobro da outra. Se fosse a razão 3 para 1, seria uma parte o triplo da outra. 4 para 1, o quádruplo para outra, da outra, tá? Então, quando você coloca na razão 2 para 1, a maior é o dobro da menor. Dá para ver claramente que a menor é esse 2 raiz de 3. Eu te pergunto, se a menor é 2 raiz de 3, o maior é o dobro. Quanto é que é 2 vezes 2 raiz de 3? Perfeito. 2 vezes 2 raiz de 3 é 4 raiz de 3. Tudo certo? Beleza, gente? Consegues perceber que o total dessa altura do triângulo equilátero é 6 raiz de 3? Sim ou não? Tá dando para acompanhar aí? Você tem a parte de cima, que é a parte maior, 4 raiz de 3, e a parte menor, que é 2 raiz de 3. Tudo bem? Então você pode escrever assim, olha, a altura do triângulo equilátero é 6 raiz de 3. Não me envergonhe que para triângulo equilátero, por favor, tem duas fórmulas e vocês se confundem. Bora lembrar logo elas aqui. Você tem a fórmula da área. A área de um triângulo equilátero é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá bom? E você tem a altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Tem gente que confunde o quadrado ali, né? Tudo, tá? Então eu quero eu quero a da altura. Eu sei que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Eu vou substituir bem aqui, tá? L raiz de 3 sobre 2 é igual a 6 raiz de 3. Simplifica raiz de 3 com raiz de 3, passa o 2 multiplicando, o L deu quanto? 12. Significa que o lado desse triângulo equilátero vai valer quanto aqui? 12. Então é exatamente o que ele está me perguntando. O lado desse triângulo é 12. Melhor alternativa aqui seria a letra D de 12. Tá bom? Fechou? Bora para mais uma. Essa questão aqui foi anulada, tá? Eu não sei qual foi o motivo. Eu ainda não pesquisei a fundo a prova, eu tinha que ver lá o diário oficial por que ela foi anulada, tá bom? Mas vamos passar por ela, tá? Caso você veja a prova, ela foi anulada, 55. Questão 56. O conjunto da inequação. O conjunto de solução dessa inequação. Beleza, essa é linda, hein? Olha, eu tenho essa questão e eu vou aproveitar para ensinar um pouquinho da matéria, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, inequação. X mais 6 é isso aqui. Fechou, gente? Tranquilo? Tá. Eu vou passar esse x quadrado para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Menos x quadrado mais x mais 6 maior ou igual a 0. O que eu tenho aqui? Todo mundo percebe que o que está na esquerda é uma equação do segundo grau? Todo mundo percebe que isso daqui, por exemplo... Deixa eu pegar uma outra cor, tá? Isso daqui é como se fosse um y, né? Eu tenho que um y é igual a isso. Beleza? Deixa eu colocar bem aqui. Tudo bem? Como se fosse uma equação do segundo grau? Você entende isso? Professor, mas aquele maior ou igual a 0. Calma, meu filho, tenha fé, calma. Tá bom? Beleza até aí? Então fala pra mim, quanto é que vale o A aqui? Vamos fazer o gráfico dessa equação do segundo grau, vamos relembrar. Quanto é que vale o A? O A vale menos 1. Bora calcular tudo que dá pra calcular de segundo grau, tá bom? O A vale menos 1, o B vale quanto? 1, o C vale quanto? 6, tá? A gente aproveita e revisa a matéria. Calcula primeiro o delta aqui, ó. B quadrado menos 4AC, fechou? Tá? Lembrando que aqui no canal tem dica de como faz o gráfico, beleza? Aqui vai ficar assim, ó. 1 quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o C, que vale 6, tá certo? E aí você tem que o delta, olha, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 6 vai dar 24, mais 1 vai dar 25. Tudo bem? Aqui vai ficar raiz de delta dá 5. Fechou? Tranquilo aí, gente? E aqui você vai aplicar o Bhaskara, tá bom? Você tem que o x, por exemplo, do Bhaskara vai ser menos b
mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Tá certo? Então coloca ali, ó, menos B, o B valia 1, vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de delta que vale 5 sobre 2 vezes A. Cuidado, o A é negativo, menos 1. Tá bom? Ao fazer esses cálculos, eu vou resumir para você, para não ficar tão congestionado de conta aqui. Vamos com calma. Menos 1 mais 5. Olha, menos 1 mais 5 dá 4. Só que vai estar dividido por menos 2. Então vai dar menos 2. Faça a conta aí no borrão, só para o espaço que é reduzido. Se eu pegar menos 1, menos 5, daria menos 6. Dividido por menos 2, negativo com negativo fica positivo, daria 3. Beleza? Tranquilo aí, gente? Tá. Aproveita e calcula x do vértice e y do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Não é raiz de delta, tá? Então, olha, menos delta, o delta é 25. Então, vai ficar menos 25 sobre 4 vezes a, que é menos 1. Então, vai ficar menos 4. Então, o y do vértice, o resultado disso daqui, vai dar aproximadamente 6,25. Um resultado positivo, tá? 6,25. E o x do vértice, quando você calcular, a fração ficaria a seguinte, olha. O b é 1, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes menos 1. Essa conta aqui vai dar meio, positivo. Então, olha como vai ficar o seu gráfico. O seu gráfico ficaria assim, ó. Eu estou fazendo aqui uma revisão completa, tudo certo? Uma mensagem, deixa eu dar uma lida aqui. O B não fica menos 1? O B não fica menos 1? Não, é porque o B vale 1, né? O B vale 1. Tranquilo aí, Danilo? Só se eu estiver olhando aqui. Olhei, quem vale menos 1 é o A. Tudo bem? Deu para entender aí o que eu falei? Coloca um ok aí se você entendeu. Beleza, Danilo, tamo junto. Pode perguntar, viu? O que eu puder te ajudar aí, a gente vai para cima, tá bom? Valeu. Então vamos matar aqui a questão. Filhão, bateu dúvida em equação do segundo grau? Você sabe calcular tudo isso. Às vezes a gente não faz a questão por preguiça. Você sabe calcular tudo isso, beleza? Tá, errar um detalhe ou outro de conta, tudo bem. Mas você sabe quais são as fórmulas, tá? É só fazer com calma. E aí você vai montar o gráfico. Como é que você monta o gráfico? Primeiro, uma dica que eu gosto muito de usar é marcar primeiro o C e as raízes, tá bom? Quanto é que vale o C na questão? Não vale 6? Então você marca bem aqui assim, ó. 6. Aqui, ó, 6. E aí você marca as raízes. Quais são as raízes? Menos 2 e 3. Aqui vai ficar assim, ó, menos 2 e 3. Com esses 3 pontos, o C e as raízes, você já tem um bom esboço da parábola. Já dá para saber por onde vai. Tá? Então, vou fazer aqui um pouquinho mais claro, de vermelho, tá bom? E a gente acompanha de uma maneira bacana aqui, ó. Olha como fica. Olha aqui, ó. A parábola tá interessante, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Pronto, ó. Olha como ficou legal. Beleza? Tá aqui os 3 pontos. Isso aqui já ajuda muito, cara. Mas só que eu estou aproveitando para revisar a matéria com você. Esse ponto aqui que é o vértice, o Y dele é um pouquinho maior que 6. A gente encontrou que valia quanto lá embaixo? 6,25. Por isso que fica tão próximo aí do C, ó. 6,25 é muito próximo. E aqui, olha, essa parte aqui que é o X, esse carinha aqui vale meio. Beleza? Tá aqui o gráfico completo. Beleza, filhão? Tá. Agora, eu quero que você olhe para a linha do horizonte. Que é essa linha do chão, tá? O que tiver para baixo é negativo. E o que tiver para cima é positivo. Vou repetir. O que tiver para baixo é negativa. E o que tiver para cima é positivo. Vamos ler a questão de novo? Eu não estava resolvendo essa inequação? O que essa inequação está me pedindo? Ele quer saber quando é que essa equação do segundo grau é maior que zero. Quando é que essa equação do segundo grau é positiva. Todo mundo entende que essa equação do segundo grau é positiva nesse intervalo bem aqui, ó. Que é a parte que está para cima, que é positivo. E dá para te entender que esse intervalo que está para cima, esse intervalo que sobe o horizonte,
ele está limitado entre menos 2 e 3? Então a resposta, que seria o conjunto de solução, seria x, né, maior que menos 2 e menor do que 3. Só que ele não precisa ser só maior, nem só menor. Ele pode ser igual também, porque ele não quer só que seja maior que 0. Ele quer que seja maior ou igual a 0. Então vale esses pontos aqui no horizonte que são 0. Tudo bem? Então é maior que menos 2 e maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 3. Beleza? Melhor alternativa aí, letra A. Tranquilo? Deu para entender como é que o gráfico te auxilia na resolução? Fica bem mais visual, fica bem mais fácil de entender. Então, se ele te pedir a parte positiva, você tem que colocar o intervalo referente à parte que está para cima do eixo X. Você tem aqui o horizonte, tá? Ele é o teu limitante. O intervalo que está para cima você coloca ali, tá? Se ele te pedisse a parte menor que 0, você coloca a parte que está para baixo. Tudo bem? Beleza, gente? Posso prosseguir? Tranquilo? Tá certo. Senhores, vou fazer aqui mais uma questão, tá bom? Deixa eu dar uma olhada se vai demorar muito, senão eu deixo para um próximo vídeo. Para quem chegou agora, eu estou resolvendo as provas da EAR, e para que o vídeo não fique com um delay, né? Por exemplo, eu tá resolvendo a questão aqui no quadro e a minha voz sair depois, tá? Ficar desconectada, eu estou fazendo vídeos de 40 minutos. Vídeos muito extensos acontece isso, e eu estou evitando. Beleza? Então bora fazer o seguinte, já que eu já toquei nesse assunto, eu já dei uma quebrada. Então, senhores, eu vou parar esse vídeo por aqui, depois eu continuo a resolução. Beleza, gente? Tudo certo? Coloca aí uma mensagem quem está acompanhando. Tranquilo? Beleza, gente? Então, senhores, essa é a primeira parte, tá? Foi um prazer, daqui a pouco a gente volta. Fique com Deus. Tchau.